Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao primeiro podcast da Transparência Podcast, onde nesse podcast a gente vai falar sobre um diagnóstico de empresa de sucesso. E eu vou trazer aqui para o nosso primeiro podcast nada mais, nada menos que um dos melhores empresários, um dos maiores empresários do estado de Goiás, que é o meu amigo Carlos. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Cara, eu estou muito feliz por você estar aqui. Te admiro muito como pessoa, como gestor, então nada melhor que trazer você aqui como nosso primeiro entrevistado nesse podcast que está estreando o nosso podcast. Eu espero que esse podcast seja um podcast de sucesso e que a gente possa ajudar muitos empreendedores. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo Lázaro, obrigado, pessoal. Tamanho, né, Lázaro, assim, eu não gosto muito dessa definição e depende muito da referência, né? Mas com certeza sou um eterno aprendiz, né? Com certeza. Então a gente vai aqui baseado nos que a gente estuda, nas nossas experiências, a gente vai tentar ajudar aqui os empreendedores, dar alguns insights para eles e vamos conversar um pouquinho sobre empresa de sucesso, né? E sucesso, eu imagino que empresa de sucesso é qual empresa? É um modelo de empresa que dá lucro, que você possa ter tempo com a sua família, tempo de qualidade, que você não seja um empresariado, e sim um empresário. Hoje tem muita vaidade quando se fala em termos de faturamento, em termos de, né, grandes números, e às vezes isso não é o que importa realmente, né? Isso, vamos lá. Mas afinal, vamos começar então esse podcast, vamos começar apresentando. Quem que é o Carlos Marchiò? Então, quem sou eu, né? Boa pergunta, até hoje eu me faço ela, né? Filosofar um pouquinho aqui. Assim, é meio clichê, mas que o pessoal fala que o que te define, ele te restringe, né? Mas hoje, eu sou família, né? Então minha esposa, meus filhos, isso é o meu grande foco. E um eterno aprendiz, é o que eu busco hoje. A excelência em fazer o que precisa ser feito. Eu estava te falando do livro do David Goggins lá, que foi um livro que eu li há pouco tempo e que, assim, para mim foi um marco, né, que às vezes a gente fica culpando tudo e todos, né, mas tem que trazer a responsabilidade para si ali. Exatamente. E fazer o que precisa ser feito. Então, esse sou eu. Boa, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho. Hoje, quantas empresas, Carlos, que você administra? Nós temos 7 segmentos diferentes, né? E assim, em termos de empresas, são 9, porque algumas têm mais de uma unidade, né? Boa. E o que você acha importante na gestão de uma empresa hoje? Lázaro, assim, todo o meu trabalho ele é pautado em gente, né? Assim, independente do segmento, né, a gente tem aí a questão da inteligência artificial que está chegando em alta, mas mesmo por trás da inteligência artificial ainda tem pessoas, né? Então, todo o foco do meu trabalho são pessoas. Boa. Vamos lá, vamos pensar aqui. Se a gente fosse falar alguma coisa, Carlos, para quem está começando, um empresário que ele está começando, uma pessoa que está começando a empreender agora, mensagem que você daria para essa pessoa que está começando a empreender ou pensa em empreender? Que mensagem que você deixaria para ela? Quem nasce grande é filho de baleia, viu, Lázaro? Assim, eu acho que o grande mérito de qualquer pessoa é fazer com que ele tenha ali à disposição. Boa. Você vê grandes craques aí que saíram da favela, do campinho de areia, da bola de meia, né? Então, assim, às vezes a gente fica ali esperando o momento, quando eu casar, quando eu tiver um filho, quando eu tiver dinheiro suficiente, mas assim, a gente não pode esperar, a gente precisa criar essa situação, né? Então, é isso que eu acredito, é você buscar, né? Mas assim, eu acho que junto com isso também a gente precisa avaliar muito bem a nossa ideia, né? Porque quando a gente tem uma ideia, quando a gente é o pai da ideia, nós tendemos a acreditar que a ideia é maravilhosa, Correta. né? Então, assim, eu me recordo, uma das primeiras lições que eu tive com meu pai, quando eu estava na faculdade ainda, foi o Avestruz Master, né? Então, eu liguei pro meu pai todo animadão, falei, pai, vou comprar um casal de avestruz. Aí ele falou, filho, não faz isso, assim, essa rentabilidade aí de, sei lá, não me lembro quanto era, 10% Milagrosa, ao né? mês, Algo não que- existe. E assim, foi dito e feito. Eu ia entrar bem no finalzinho ali, ia perder meu dinheiro e não entrei, né?
E depois disso, várias ideias de negócio ali, às vezes que a gente pensa e não vai para frente, outras que você faz e às vezes não dá tão certo quanto você esperava, né? Então, assim, eu acho que tem que ter um meio termo ali. Você tem que acreditar na sua ideia, mas você tem que pesquisar um pouco a viabilidade dela, mas também não pode ficar pesquisando indefinidamente, porque senão às vezes vem alguém ali e faz, mesmo que seja algo que não seja tão de qualidade, mas que fez e vai ajustando, consertando o avião voando e funciona, né? Então é isso aí. E o que eu vejo em você, assim, na parte da gestão sua, cara, que eu valorizo muito em empreendedor é a questão da humildade. Não é humildade, assim, que eu falo como pessoa, é humildade de saber que você não sabe tudo. E você sempre tá correndo atrás de conhecimento, sempre tá lendo livro, fazendo network com pessoas novas, criando, que nem você chegou aqui hoje, ó, como que faz isso? Perguntou. Acho que a parte mais importante, talvez, na parte da gestão, é você ser humilde nesse ponto. Que você não conhece tudo, que você precisa de pessoas, que você precisa todo dia aprender coisas novas. Então é uma coisa que eu admiro muito em você, que eu me espelho um pouquinho em você nesse sentido também, cara. Eu não conhecia esse termo que você falou, o empresário aí, o empresário. Empresariário. Empresidiário, né? Então, assim, a pessoa que ela tá dentro da operação ali, focada, todo dia ela chega com um problema, ela, né, assim, tem sempre a analogia com o cavalo de carroça, né, que tem o tapume aqui. E acaba que a gente, quando a gente não expande esse olhar, a gente acaba ficando muito restrito. Então é algo que eu acredito muito, eu incentivo o meu time, né, os meus gestores, então assim, eles são todos estratégicos, a gente tem lá os níveis hierárquicos, encarregado, supervisor e gestor, né? Encarregado, supervisor mais operacional e o gestor estratégico, né? Então assim, a ideia é que essa galera vai buscar também esse conhecimento, essas ferramentas, que vai ter essas visões. Eu tento que fazer com que eles não fiquem esperando esse top-down ali, né? Eles têm que estar ali, assim. Eu gostaria de ter gente me cutucando ali, falar, vambora, se movimenta, ó, tá parado. Mas a gente chega lá. Vamos lá, então para começar aqui, vamos aprofundar mais sobre o tema. Eu fiz algumas anotações, Carlos, que eu acho que a gente tem que fazer aqui, inclusive, falar para você aí que é um empreendedor ou pretende empreender. Anota isso aí, vamos começar. Primeira coisa, como que é o seu mindset? Como que funciona? O que é isso mindset, pessoal? Primeira coisa que você que é empresário, vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas aqui, você anota, você faz essa pergunta para você mesmo. Você aceita novos desafios? Busca suporte e obstáculos? Você faz network profissional com pessoas que inspiram você? Acredita fortemente que consegue desenvolver novas habilidades? Vê o esforço como caminho, né? E aprende com as falhas. Utiliza o sucesso alheio como inspiração para chegar aos seus objetivos? É essa pergunta que você tem que fazer. Isso é um mindset. Carlos, o que você acha? Você aí, eu sei que se deve usar muito o mindset, né? Você faz muito isso e com muita perfeição. Me fala um pouquinho como que funciona o seu mindset, como que é o seu network, se você faz network, eu sei também que você gosta de obstáculo, gosta de aprender coisas novas. Me conta mais sobre o seu mindset. O mindset, né, é um termo interessante aí que foi difundido pela Carol Dweck no livro dela. E assim, acho que a gente não tem só um mindset fixo ali, né? A gente acaba caindo em algumas armadilhas às vezes. Mas o mindset de crescimento é extremamente importante e a zona de conforto é extremamente perigosa, né? A gente tende ali, o ser humano ele foi feito para ficar na zona de conforto, né? Desde da época dos homens das cavernas, a gente ainda não evoluiu tanto assim. Então, naquela época eles tinham que comer o máximo possível, porque não sabia quando ia comer de novo, e ficar parado para tentar economizar calorias, né? E hoje essa realidade ela ainda está com a gente, né? Então assim, nós tendemos à inércia ali, nós queremos ficar parado, procrastinando, e eu forço o meu corpo a não aceitar isso, né? Então que seja levantar cedo mesmo, que seja para se desafiar, você não quer
sair para correr ou para fazer alguma coisa, vai assim mesmo. É fazer o que tem que ser feito, né? E o mindset, eu acho que ele linka muito bem com um outro livro que tem, que é o Flow. Né? Então, o Flow é quando você está fazendo alguma atividade ali que você está tão concentrado, você se empenhou tanto que você entra numa fluidez ali, né? Um estado muito positivo. E o livro fala que a gente precisa encontrar isso nas pequenas coisas, né? No dia a dia, seja lavando roupa com as crianças, cozinhando, no trabalho. É porque hoje a gente vai querer levar as vidas, né? A gente vê a maioria dos funcionários aí esperando das 6 horas para fazer alguma coisa, esperando o final de semana. Chega na segunda-feira, aquele peso, né? Então o trabalho, cara, é onde você vai estar boa parte do seu tempo, né? Do seu tempo desperto ali, 8 horas trabalhando, 8 horas dormindo e 8 horas, né? Ainda tem ali os seus afazeres pessoais, né? Higiene e tudo mais. Então sobra muito pouco tempo. Se você não achar esse flow no trabalho, né? Se você não tiver esse mindset de crescimento, é muito complicado. Então, eu acho que a gente precisa buscar essa saída da zona de conforto. Um outro livro que eu gosto muito, que eu tinha um grande preconceito com ele, que é o 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Já li também. Já. Eu achava que era muita autoajuda ali, muito mais do mesmo, mas assim, para mim foi muito bacana também, né? Então tem ali o círculo, acho que é círculo de influência que chama lá, que a gente tende a jogar tudo para fora dele, né? Então nada é responsabilidade minha. Ah, é culpa do governo, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos, né? É culpa do sol. E não, cara, você tem que trazer tudo para dentro, né? Lógico que nem tudo tá ali dentro, mas você tem que fazer o máximo que tá ao seu alcance e o resto vai acontecer naturalmente. Exatamente. Né? Então não tem como você prosperar na vida se tiver um mindset restritivo ali, né? Mindset, assim, eu não gosto muito dessas palavras bonitas, assim, e tudo mais, né? Tende a complicar um pouco, mas se você for para baixo, se você não tiver uma autoestima, se achar que tudo vai dar errado, né? Eles falam muito também lá do segredo, né? O segredo é bem mais antigo. Mas assim, não adianta só você mentalizar. Mentaliza e não age, meu amigo, você não vai sair do lugar, porra. Exatamente. Eu acho que isso que é fundamental. Eu acho que não basta só você estudar ou você aprender, você tem que agir. Você tem que você tem que fazer o que tem que ser feito. Eu acho que isso é o que faz sentido. Hoje, e o que vai te dar resultado. Hoje no mundo que a gente está, tem um termo que chama obesidade mental. A gente tem tanto conteúdo, tanta coisa. Cara, exatamente. Mas e o que você coloca em prática, né? Porque tá tudo ali ao alcance da mão. Tudo muito fácil você aprender ali. Exato. Mas e vai fazer? E a consistência? Porque não é só fazer, não adianta você acordar um dia para ir correr. Tem que ser resiliente, viu? Resiliente, consistente e faca na caveira. É isso aí. Vamos lá, continuando aqui, eu tenho um outro tópico aqui bastante interessante que a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia de marketing e posicionamento. Inclusive a gente está com o Alan aqui, que ele é o cara que entende sobre isso aqui. Você que é empresário também, a gente tem que pensar aqui vamos pensar na parte estratégica da sua empresa. Me responde uma coisa. A sua empresa ela tem posicionamento no mercado? Você conhece a sua persona? Você trabalha o brand da sua empresa? Fortalece a sua marca? Conhece todas as estratégias de marketing online e offline? Está constantemente em busca de nova estratégia para implementar na sua empresa? Conhece ou utiliza os principais conceitos de ferramenta de marketing? É essa pergunta que você tem que se fazer todos os dias. E você que é um gestor, que é um empresário, acaba que tem que saber um pouco sobre marketing até para você estar ali, entender para quem você for terceirizar ou passar, para atender, para saber cobrar também um pouco. Então, acho que um dos pilares importantes também na gestão é a questão de marketing. E o Carlos, né, o nosso convidado aqui hoje, eu sei que cada dia que passa é uma novidade para ele, esse marketing, ele vem estudando, inclusive ele falou que está até fazendo um curso de marketing. Pra você ter noção, um gestor que já é um gestor de sucesso, que eu considero uma pessoa de sucesso, mas pode ser que ele queira mais, o sucesso para ele seja outra coisa. Hoje, eu acho que o sucesso, Carlos, aproveitando, falando sobre sucesso, eu acho que depende muito do momento, cara.
O que era sucesso para mim há 10 anos atrás, quando eu tinha 19, 20 anos, que de repente era ter uma casa legal, ter um carro, hoje já não é mais para mim sucesso. Então, o sucesso é dependendo do momento que você tá. Então, eu me considero uma pessoa de sucesso da onde eu saí, de como eu saí, tinha tudo para dar errado. E eu me considero uma pessoa de sucesso, eu sou grato por isso. Então, a gente fala aqui em sucesso, mas depende muito do momento que a pessoa tá, como que ela tá, o que que é sucesso para ela, né? Então, assim, por mais que você é um cara que tem sucesso nos seus negócios, nas suas empresas, mesmo assim, pessoal, ele procura estudar. Então, assim, ele tá evoluindo nessa parte de marketing, curioso, pergunta, estuda. E é isso que você, empresário, tem que fazer também. Marcos, Carlos, pensando nisso, como que tá hoje só? Eu sei que você tá muito atuante nas redes sociais, tem uns negócios lá, criando uns conteúdos legais. O que você pensa do marketing na gestão hoje de uma empresa e de uma gestão de pessoas também? Ah, Lázaro, é muito legal, né? Assim, o bacana é que como a gente atua em diversos segmentos diferentes e cada um tem uma demanda específica, né? Nós temos a franquia dos Girafas ali, que já tem o marketing da própria rede que faz. Nós temos também a loja da Italínia, que tem a indústria por trás. E aí nós vamos para as nossas lojas próprias, né? Você falando de branding, de persona, né? Tem uma marca que eu tenho muito carinho, que é o Easy Bar, que nós desenvolvemos ela do zero. Então nós contratamos o pessoal, desenvolvemos a persona. E o que eu acho muito bacana, que é uma marca que vai fazer quase 5 anos, e assim, a persona ela foi exata. Eu acho que é muito difícil você acertar em cheio uma persona, e nós acertamos o público ali, o público familiar, o público feminino, amigos, né? Não é um lugar de paquera, é um lugar que você vai com sua família para comer bem. E assim, a gente conseguiu acertar em cheio isso. Mas o que mais tem aparecido nas redes sociais, né? Nos conteúdos falando de marketing é que o empresário ele precisa mostrar a cara dele. Esse negócio de contratar alguém de fora ali, assim, isso tá um pouco em desuso. Hoje o que eu vejo que está em alta é a própria pessoa ir lá, Botar a né? cara. A gente tem o Flávio Augusto, o João Adib da CIMED, que eu gosto muito, e assim, é eles que estão ali, não é ninguém de fora. Então é você falando do seu negócio, falando direto com o seu público, né, entendendo o que eles querem consumir ali e oferecer esse material para eles. Eu acho que esse é o caminho. Eu gosto muito dessa parte de marketing, cara. Eu confesso que estudei fiz bastante treinamento, curso, gosto muito. É algo e eu admiro muito. A gente às vezes acha que marketing é só. Muita gente vem, o Carlos, e fala pra gente: ah, cara, agora você virou blogueirinho, você tá lá no YouTube, você tá fazendo isso. Não sabe a dificuldade que é pra você criar um roteiro, pra você criar entender a dor mesmo da sua persona. Isso é muito complicado, é muito minucioso, sabe? É muito difícil, não é fácil, não é uma coisa fácil. Então, assim, às vezes a gente tem vergonha, você é empresário, às vezes você tem vergonha de pôr a cara lá na sua internet com medo de ser julgado. Cara, não fica com medo de ser julgado. Vai, faça, que nem o Carlos falou aqui, a gente tem que pegar e fazer o que tem que ser feito. Então tem muita gente, Carlos, que às vezes fica com medo de aparecer, de falar, e acaba não crescendo, acaba que não atingindo o resultado, o que ele deseja por conta disso, por conta do medo. Eu acho que o medo atrapalha muito os empresários às vezes. Eu acho que o medo atrapalha em todos os departamentos, não só no marketing, mas assim, um dos pontos do marketing, né, que vem mudando muito, a questão da consistência, né? Você precisa ter consistência também, porque você vai postar uma vez ou você vai fazer uma mídia isolada e às vezes você não vai ter aquele retorno imediato, então não tem como você medir isso. Então você precisa fazer ali, né, um período, tentar avaliar, ajustar, para entender como você vai colher esses frutos, né? E hoje um outro desafio para mim que trabalho com vários segmentos também é você entender os canais que você vai utilizar, né? Porque tem canais aí que tá, né, entrando nos pontos aí mais em desuso,
a televisão, dependendo do público, o rádio. Então, dependendo do segmento da sua empresa, você tem que definir aonde que você vai estar. Exatamente. Né? Outdoor. Então, assim, tudo depende muito do como você vai fazer para você colher o sucesso, né? É lógico que tem gente que consegue pegar as mídias tradicionais e fazer um belíssimo trabalho, né? Pegar um outdoor, pegar um panfleto hoje ainda, que ainda existe bastante, né? Um panfleto impresso. Então não é só o canal que você vai utilizar, mas também como você vai utilizar ele, né? Exatamente. Passando para o próximo item aqui, a gente tem gestão de métricas e metas. Acho que esse aqui, Carlos, que eu acho não, tenho certeza, esse que é o gestor tem que cuidar, sim, ter um pouquinho mais de carinho, aprender isso aqui de fato, o que é gestão de métricas, o que é metas, porque através desses termômetros, através desses relatórios, desses indicadores, que você vai saber mesmo se de fato a sua empresa está te dando lucro, que é uma empresa de sucesso, ou não. Você que é empresário, ou você que pretende ser um empresário. Vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas aqui e se pergunta para você mesmo. Você calcula indicadores baseados em lucratividade e rentabilidade? Calcula o seu CAC, seu LTV, seu churn da sua carteira de clientes. Calcula a produtividade com base na margem bruta operacional da sua empresa. Define as principais metas em curto, médio e longo prazo. Tem um dashboard com as principais métricas de metas. Como que funciona a sua parte aí de gestão de metas e a de gestão, né, de métricas? Como que funciona? Acho que o gestor ele tem que cuidar dessas métricas com carinho, sabe? Tem que ter todas as empresas, independente do tamanho, independente da atividade, ela tem que cuidar dessas métricas. Pensando nisso, Carlos, eu sei que você deve ter alguns líderes, né? Você é um gestor, você deve ter alguns líderes que você cuida ali deles, você reúne com os seus líderes. Então, pensando nisso, como que funciona? Eles que fazem esse levantamento para você e traz e você faz essas reuniões. Com qual frequência você faz esse acompanhamento dessas métricas nas suas empresas? Nas suas empresas, né? Você tem várias. Lázaro, você falou tanta palavra doida aí que eu acho que você assustou os ouvintes, viu? Não assusta não, gente. Não é complexo assim não. Eu acho que o básico bem feito, ele funciona, né? Mas assim, um dos grandes pontos é o que você o que não é medido não consegue ser ajustado, né? Então você precisa entender como é que está para o que você vai fazer. Então, definir, acompanhar é extremamente importante, mas aí a partir disso também você precisa de ter os planos de ação. Exato. Hoje o WhatsApp ele é extremamente importante, ali é a ferramenta que eu utilizo muito com os meus gestores. O pessoal me enviar as vendas ali, ou de hora em hora, ou diário, para você estar acompanhando, entendendo o que precisa ser feito, se precisa de um plano de ação. A gente, é lógico que vai depender muito do segmento, né? Mas como nós estamos ali forte no varejo, o Girafas ali é um varejo, a Marquió também, materiais de construção, a gente está... Então, a gente mede essa venda ali de hora em hora. E aí a gente tem ali a gente chama uma reunião de crise, que a gente faz todo dia por volta das 14 horas. Então, assim, todo dia que o resultado estiver aquém da meta planejada para o dia, né? Então, a gente vai reunir os gestores, vai traçar um plano de ação, o que pode ser feito para buscar esse número. Porque só medir, né, falar, pô, tá abaixo da meta, e aí? E não fazer nada? Não adianta, né? O resultado vai continuar o mesmo, né? Então, assim, os indicadores são extremamente importantes, né? Eu gosto desse segmento alimentício também. Quando você vai falar de CMV ali, às vezes o pessoal nem sabe, né? Uma planilha de custo. Quanto custa seu produto? Ah, não sei, ou não sabe nem precificar o produto dele. Quanto você gastou, por quanto você vai vender, por mais que seja um negócio informal. Estou vendendo brigadeiro na rua. Tá, mas e quanto você está pagando e quanto você está vendendo? E a pessoa não tem tanta noção do que te sobra, né? O segmento do materiais de construção ali, o cimento é um produto muito concorrido.
Às vezes o cara tá pagando R$ 30 num saco de cimento, tá vendendo por 31 e acha que tá tendo R$ 1 de lucro, né? Tá tomando um baita de um fumo ali, né? Tem que... Então, Aí tem que cuidar mesmo. tem que cuidar. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre finanças também para quem tá escutando aqui esse podcast, né? Eu acho que finanças é dos pilares, eu acho que um dos pilares mais importantes de uma gestão também. E eu também faço a mesma pergunta para você que é empresário. Você separa sua conta pessoa física da pessoa jurídica? Isso é o básico do básico, tá? Tem recurso financeiro disponível para fazer investimento em marketing? Tem reserva de caixa, né, para se acontecer algum imprevisto ali? Conhece todas as formas de empréstimo, de financiamento para o seu negócio? Entenda a diferença de empréstimo. Você entende a diferença de empréstimo, né, de dívida e financiamento operacional? Carlos, o que você acha? O que é. Tem DD da finança. O que na parte das finanças, o que você acha que é mais importante do empreendedor ele entender na parte das finanças da empresa dele? Então, meu amigo, hoje o Brasil, né, assim, os pequenos empresários, eles são a grande maioria, né? São os maiores empregadores do nosso país. E quando a gente conversa com esse pessoal, por mais que tenha a internet aí, ainda tem uma lacuna de conhecimento, de informações, né? Tem uma questão que, um estudo que eu estava lendo, né? Porque tem o empreendedorismo de oportunidade e tem o empreendedorismo de necessidade, né? O empreendedorismo de oportunidade é quando você vê lá um negócio que você fala, cara, isso aqui poderia dar certo. Né? E no Brasil, boa parte dos empreendedores, eles são empreendedores de necessidade. Aquela pessoa que perdeu o emprego, vai abrir um espetinho na porta de casa, vai vender alguma coisa, assim. E também tem grandes empresas que começaram assim, né, de uma necessidade e acabou virando grandes empresas. Mas então, com tudo isso, né, o fluxo de caixa é o mais importante, né? O Brasil, infelizmente, eu sou novo, por mais que não pareça, mas o Brasil vem aí de uma instabilidade quase que eterna, né? Assim, desde de muitos anos, e a gente vem passando por esse momento instável aí politicamente novamente, e o custo do dinheiro aqui no Brasil, um dos mais altos do mundo, né? Então, se você não tiver um fluxo de caixa, uma reserva financeira, eu passei por uma situação bem interessante que eu gosto de compartilhar e ainda vi um depoimento, né, quando a gente foi abrir a franquia dos Girafas e, e é igual construir uma casa. Eu acho que tudo, né, assim, por mais que você faça um planejamento, é muito difícil você se manter ali dentro do planejamento, né? Então nós fomos abrir a loja dos Girafas com uma ideia de R$ 700.000 e no final da obra a gente gastou 1 milhão. Né? Então, cara, 300 pau a mais, se não fosse alguém ali que tivesse estabilizado, você tinha quebrado antes de abrir. Com certeza. Então, você precisa ter essa noção que vai custar um pouco mais do que você imaginava, que você abriu ali, você vai passar por períodos difíceis, vai depender um pouco também do segmento que você está. Às vezes você já tem um faturamento imediato mais rápido, às vezes vai demorar um pouco mais. Então, assim, você tem que imaginar que, cara, eu preciso de fluxo de caixa aí pelos próximos 6 meses para eu segurar o tranco da minha empresa. Porque empresa nova, nenhuma, muito difícil, você já vai começar a faturar o que você precisa, você vai precisar fazer os ajustes, né? Então, é isso, né? Fluxo de caixa. Meu pai fala ali a questão da segurança, né? Ele é muito de uma época aí, filho de imigrantes, né? De uma época mais difícil. Então, sempre ter ali aquele dinheiro guardado, que a hora que você precisar, porque geralmente é assim, quando você precisa de dinheiro, o dinheiro some. Né? Quando você não quer, o banco quer te emprestar. A hora que você precisa, ele não vai te emprestar, então precisa se atentar a isso. E essa parte, cara, de finanças, eu gosto muito dessa área também de finanças. E o que eu diria, assim, para os empresários, ainda mais aqueles que estão começando, é o quê? Primeiro ele tem que separar a conta pessoa física da pessoa jurídica. Primeiro ponto, que é a coisa mais básica. E uma vez que ele faz isso, ele tem que fazer todos os lançamentos de tudo que entra e tudo que sai na empresa dele.
E aos poucos, todo mês, ele criar uma rotina de tirar pelo menos um dia ou meio período que seja de um dia, que eu acho que não precisa de um dia todo, para analisar todas as contas dele. Analisar todas as despesas, o que pode ser cortado. Apesar que eu sou contra, eu gosto muito de fazer investimento, eu sou a favor de investir. Cortar aquilo que não faz sentido ali na empresa e você investir mais na parte de marketing e preocupar mais em vender mais e ganhar mais dinheiro. Correr atrás. Eu penso mais em como a gente faz para a gente crescer, aumentar e melhorar os nossos resultados do que na parte da despesa, cortar a despesa. Apesar que é fundamental. Você sempre tem que tirar ali pelo menos um dia do mês ali para você fazer esse estudo. E tem muita gente que não faz isso. E é o básico do básico de uma gestão, de ser cuidado financeiro de uma empresa. Não, pelo menos uma vez, né? Talvez duas aí no começo do mês No final. E no meio ali pro final, né? Mas assim, dentro disso tem algo que eu gosto bastante, que é para você fazer um investimento, né, ou gastar algo ali, ou fazer uma despesa, você precisa se fazer 3 perguntas. É algo que eu acho bem interessante, né? Vai aumentar meu lucro? Vai diminuir minha despesa? Ou... Esqueci qual que era a terceira aqui. Mas vou lembrar, depois eu vou anotar aqui, né? Vai aumentar o lucro, reduzir a despesa. Tem a terceira. Depois eu conto, vai ficar pro final aí. Não, beleza. Agora acho que vamos entrar agora a gente vai entrar num tema aqui, Carlos. Que esse tema aqui eu vejo que você gosta muito. E que é quando a empresa começa a crescer, é uma das maiores preocupações dos empresários, que são o quê? Gestão de pessoas, processos. Aí eu faço pergunta para você que é empresário. A sua empresa ela tem um onboard para a chegada de um novo cliente, de um colaborador? Então a gente está falando de pessoas, né? Então sua empresa ela tem um onboard de chegada de novos colaboradores? Como que funciona quando você contrata? Você explica como que a empresa funciona? Quais são os critérios, o que ele precisa para trabalhar, o que de fato ele vai fazer dentro da empresa. Faz reuniões periódicas com o time, compartilha os resultados, tem uma política de remuneração, de plano de carreira, dropa um pat sheet, né, que a gente fala um nome bem em inglês aí, que é como se fosse ser sócio da empresa, distribui o lucro da empresa com os colaboradores, para às vezes incentivar eles, se preocupa efetivamente com o bem-estar dos colaboradores. Então, assim, eu imagino que é um desafio muito grande para aquele empresário, para aquele gestor que agora começou a crescer, começa a contratar pessoas. A parte da gestão de pessoas, Carlos, o maior desafio, pelo menos lá no escritório, para mim hoje, que eu comecei a contratar, tem mais pessoas, são um departamento mais desafiador para mim. E eu vejo que na sua empresa, eu vejo direto nas suas redes sociais que você faz treinamento, tem bastante coisas legais lá voltado para sua equipe, cara. E eu queria que você trocasse mais uma ideia com a gente aqui, o que você poderia falar, né, com a sua experiência, o que você poderia agregar e ajudar os empresários aí que também tem essa dificuldade aí com gestão de pessoas. Só voltando lá no último assunto lá, era aumentar o faturamento, boa. né? Então são as 3, né? Aumentar o lucro, diminuir despesa ou então aumentar o faturamento. Você sempre tem que fazer essa pergunta aí quando você o que eu preciso fazer para aumentar? Ou então fazer alguma despesa extra, né? Agora falando de onboard, integração e tudo mais, né? Assim, primeiro eu vou voltar no que eu já comentei, assim, a grande maioria dos empresários brasileiros são os pequenos e médios empresários e eu tenho um grande respeito por essa galera, porque assim, empreender no Brasil não é fácil, cara. É pra gente louca mesmo, assim, é pra quem tem coragem, é pra quem acredita e então assim, eu respeito muito e tem muita utopia, né, quando você vai pro pequeno empresário ali. Cara, o cara tá tentando sobreviver, velho. Não adianta você vir com, né, onboard, assim, os caras não sabem o que é isso, os caras não têm tempo, os caras não têm energia, eles estão vendendo almoço para pagar a janta, é imposto, é o governo, sabe? É muita treta, né? Mas quem quer se diferenciar precisa buscar
essas ferramentas, né? Então, assim, dentro do onboard, né? Eu te falei que eu sou contra aí um pouco O inglês, os inglesado. termos, né, estrangeiros, estrangeirismos, mas a gente chama lá de integração. É, a mesma coisa, né? Uhum. Então, assim, a nossa integração, eu acredito muito, né? Assim, o pessoal fala, acha que o cara já tem que chegar e sair jogando, né, porra? Então, você põe lá a pessoa, você não conversa, não passa lá a visão, a missão, os valores da empresa, né? Você não dá aquele banho de cultura nela, e aí você espera que ela tenha um resultado ali, né? Que ela vai desempenhar bem o seu papel. Fala-se muito que o funcionário ele é que nem um ser humano, assim, que ele tem uma vida própria dentro da empresa, né? Então ele chega, ele é um bebê, né? Ele vai se desenvolvendo aí, Exato. adolescente, adulto, né? E isso independente do nível do profissional, seja ele mais júnior, mais sênior, porque ele chegou numa empresa nova, tem novas políticas, novas diretrizes, novas pessoas, né? Então, assim, eu gosto de treinar, de integrar. Tem os seus desafios, né? As minhas empresas, elas estão no interior ali, você tem, às vezes, um pouco menos de opção, mas hoje com a internet também você já tem uma infinidade de ferramentas. Mas, assim, a nossa integração principal, ela dura um dia. O pessoal passa ali com a nossa gestora de RH, nós temos o vídeo, nós temos ali algumas atividades que fazem, nós temos um kit de boas-vindas para o funcionário, sabe? Que eu acho que é muito legal que você começa a fazer o funcionário ali já vestir a camisa, então é uma sacolinha com uma agenda, caneta, chaveiro, squeeze, boné. Então a gente tenta ali mostrar, contar um pouco da história, né? Falar o que é esperado do funcionário, quais são os nossos valores para ele desempenhar bem esse papel dele. Porque assim, o que adianta a gente colocar alguém lá, Lázaro, e achar que esse cara tem que desenvolver um papel dele sozinho e essa pessoa não vai ficar? E aí você contrata outro e você vai continuar nesse ciclo perpétuo. Então, assim, será que não é muito melhor você demorar um pouco mais para colocar essa pessoa na operação e ela ter um ciclo útil dentro da sua empresa maior? Então, é isso que eu acredito, né? A gente, às vezes, tem uma visão muito imediatista, né? Fala, não, eu preciso, tem que fazer, tem que ser agora. E aí você coloca ali, a pessoa não Exatamente. desenvolve, não vai, né? Assim, o bebê, ele precisa de alguém cuidando, trocando fralda, e é isso que eu acredito, né? Nós temos também assim algo que o pessoal vê e fala que é bem único e que eu acho maravilhoso. Uma vez por mês a gente tira todos os nossos gestores da operação e vai para dentro da sala de aula. Então ali é o dia inteiro de network, de conteúdo, né, de diversão também. A gente sai para almoçar, lanchar, tomar café. E sempre tem um mentor junto, um palestrante. A Érica, que é a nossa gestora de RH lá, é muito bacana. Então, assim, a gente pega os principais temas, o que a gente vê lá, pô, então o problema é comunicação, então vamos trabalhar comunicação. O problema é feedback, vamos trabalhar feedback. E com isso também a gente consegue equalizar o nosso time. Porque você tem ali vários gestores com formações e experiências diferentes, né, e vivências. E aí, com esse conteúdo, a gente consegue criar uma unidade ali mais alinhada, né? E eu vejo isso, né? Você falou assim, como o maior desafio, mas você sabe que eu vejo como a maior oportunidade, Lázaro, porque é o problema de todo mundo, cara. Sim. Né? Então, assim, se é o problema de todo mundo, se eu fizer diferente, cara, eu vou sair na frente. Exatamente, eu penso igualzinho. Então, se o funcionário, né, todo mundo, funciona, cara, eu acredito nas pessoas, sabe? Assim, você leva rasteira, você leva apunhalada nas costas, né? Acho que um pouco do segredo, assim, é não criar expectativas, né? Assim, cara, foi bom, show, foi ruim, beleza, bola pra frente, vambora, né? Eu acho que é isso, mas assim, a oportunidade, né? Nós estamos vivendo esse momento que é realmente extremamente desafiador, o pós-Covid e a geração Z aí, assim, a gente não sabe para onde que isso vai, cara.
Você pega aí a dificuldade de contratação desde nível mais operacional ali até nível gerencial. A molecada tá com um foco diferente, elas não querem simplesmente trabalhar por trabalhar, elas querem entender se tem um propósito, se aquilo está alinhado com o que elas acreditam. E também elas estão ligando o foda-se, cara. Você falou, você olhou atravessado, ou você falou alguma coisa, não gostou, é tchau, a galera vai embora, vai buscar o próximo. Então é aí que tá a oportunidade, cara. É como desafiar esse pessoal, como conseguir tá à frente dos seus concorrentes, né? Você falou também de bem-estar do colaborador, isso tá extremamente em alta, né? A felicidade, tem empresas aí, a Heineken tem um departamento da felicidade, né? Eu fui numa palestra da médica lá, e hoje eu estava escutando um termo que eu não conhecia, não sei se você conhece, que é o care washing. Não. Já viu falar? Ele vem um pouco aí do greenwashing, que o greenwashing é quando a empresa faz uma propaganda ali, uma mídia, né, voltada mais para questões ambientais, mas assim, na verdade não está fazendo porra nenhuma, né? E aí o care wash é a mesma coisa, como o bem-estar está em alta, né? Então assim, às vezes as empresas estão ali divulgando que tem ações, que tem tudo, mas você vai olhar o ambiente de trabalho é extremamente na prática tóxico, mesmo, né? Então são os novos termos aí que vão aparecendo, né? E dentro disso a gente tem ali um endomarketing bem ativo que a gente faz, né? Que é esse lado aí do funcionário. Minha mãe, ela não entende muito. Ah, mas por que tem que... É dia do menor aprendiz, vamos fazer alguma coisa, né? É dia do, sei lá, do repositor, vamos celebrar. Cara, mas é importante, né? Todas as pesquisas aí mostram, né, que assim, o salário financeiro ele é importante até determinado ponto, né? E a partir dali você precisa construir isso. Exato. E quando a gente fala de custos, né, às vezes você fazer isso sai muito mais barato, porque você tem muito custo oculto ali. Quando você tem um turnover alto, com contratação, com demissão, com treinamento. E um dos principais pontos que as pessoas não se atentam é com o nível de produtividade desse funcionário. Porque você tem lá, por exemplo, um funcionário que está fazendo a mesma função há 3 anos, aquele funcionário que vai entrar agora, ele não vai produzir a mesma coisa. Né? Então, se o cara produz lá, né, a produtividade brasileira é extremamente baixa. Se o cara produz lá 60%, 70%, esse outro vai produzir 20%. Em quanto tempo vai demorar? Então, assim, será que não é melhor você criar condições para aquele cara ficar e se desenvolver mais ainda, né? Então, tem muita coisa aí que dá para a gente fazer. Nós temos um pacote de benefícios também que é bem robusto para a realidade da nossa região. É cesta básica, folga no dia do aniversário, plano de saúde, plano odontológico, né? Se o funcionário casar, ele ganha um salário extra, se tiver um filho, ganha um salário extra. Então, assim, a gente vai desenvolvendo algumas coisas para se diferenciar, né? O meu grande objetivo, né? Tem uma questão que chama o branding ali, o poder da marca. Então, assim, eu quero ser uma vitrine, eu quero que as pessoas olhem para minhas empresas e falem, cara, eu quero trabalhar ali, sabe? Eu quero, assim, eu não quero ter que divulgar uma vaga. Eu quero ter tanto currículo em cima da mesa lá, assim, que eu vou escolher os melhores. E esse é o diferencial. Exatamente. Para você ter sucesso, você tem que ter as melhores pessoas do seu lado. E para as melhores pessoas quererem estar do seu lado, você tem que ser o melhor também no que você faz. Você tem que estar se desenvolvendo, elas têm que acreditar na sua proposta e que vai chegar lá na frente, né? E comprar, né, o propósito da empresa. É isso aí. Então, pensando nisso aí, te pergunto, o olho do dono que engorda o gado? Rapaz, né? São as crenças, né? Hoje eu mandar um oi pro meu amigo Max, coach lá da minha cidade.
Eu não acredito nisso, né? Assim, hoje, meu pai também, de novo, ele fala, né? Como que você tem tantos negócios, como que você faz com gente, com gestão, com controle, né? É o que eu sempre falo, assim, você tem que saber que vai dar merda. Quando você coloca alguém para administrar, quando você coloca um gestor, você tem que entender que as coisas não vão sair como você gostaria ou como você faria a maioria do tempo ali, né? Então, quando acontecer alguma coisa fora, você tem que saber como lidar com isso, né? Porque se for o olho do dono, né? Primeiro que você vai virar um empresidiário, como é que é? É, empresariário. Vai virar um empresidiário e segundo que você não vai poder ter mais do que uma coisa, né? Que você não consegue ter, né? Tá em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Então eu acho que isso é uma crença muito limitante, né? Assim, eu acredito também, né? Eu já errei muito. E hoje eu tenho boas pessoas ao meu lado, mas às vezes também a gente quer atirar para muitos lados, né? Quer pegar tudo. Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu errei já e já reavaliei, né? Que às vezes você consegue extrair muito mais de algo ali do que você ter que, né, ter, sei lá, 2, 3 laranjas lá, sendo que se você espremesse uma melhor, talvez sairia mais suco, né? Então tem que ter esse cuidado também. Mas não é o olho do dono que engorda o boi, não. Assim, você tem que estar ali próximo, você tem que estar presente, mesmo que não seja fisicamente, né? Acompanhando, olhando, né, passando essa postura e mais uma vez com gente boa. Assim, Exatamente. eu comentei anteriormente que você acaba levando uma rasteira, né? Uma punhalada, mas assim, nada supera o prazer de você ter alguém dedicado do seu lado, alguém se entregando, né? Porque às vezes a gente pensa assim, fala, pô, mas né, o funcionário não se dedica, não se entrega, assim, conversando com alguns amigos empresários e tudo mais. Mas assim, pô, se coloca no lugar do cara também, assim, é o seu sonho. Às vezes não é o sonho do cara ali, o cara tá ali pra ganhar o pão dele, né? Pra tirar a subsistência, pra tirar ali a dignidade dele. Então você precisa construir isso, né? Ninguém vai se dedicar mais do que você. Então você tem que ter essa visão e você tem que ser o exemplo também, né? Não adianta, é igual filho, é maravilhoso, né? Não adianta você falar uma coisa, filho, não joga lixo no chão. Aí seu filho tá vendo você jogar lá um lixo pela janela do carro, né? Então eu acho que é por aí, viu? É, você falou tudo, cara. Eu acho que a melhor educação é o exemplo. Exato. Sem sombra de dúvida. E eu vejo muito, cara, tem muito cliente que reclama. Que as pessoas, quando contrata, sabe, Carlos? Fala assim, eu não. Ninguém quer trabalhar, só reclamam de funcionário. O cara quer sair, quer ganhar mais, quer. Mas só que aonde que ele primeiro erra? Primeiro, na hora de divulgar a vaga dele, ele já erra. Segundo, na hora de fazer a integração, que a gente falou onboard aqui, né? Fazer a integração, ele não fala qual que é a cultura, qual que é a missão, qual que é o objetivo da empresa. Ele não dá esse treinamento de cultura, que nem você falou que faz na sua empresa. Ele não sabe nem qual que é a cultura da empresa dele, nem aonde ele quer chegar. Então, para quem é empresário e pretende contratar pessoas boas, primeira coisa, você tem que ter sua missão, visão, valores, que a gente tem muita gente que leva isso, sabe, Carlos, como isso aí é apenas uma balela, que nem eles falam, né, questão de missão, visão e valores. Mas não é através dela que você começa mostrar para os seus colaboradores aonde a empresa quer chegar, por que a empresa existe, aonde ela quer chegar. E a cultura também é muito importante, cara. A cultura, como que a pessoa tem que agir quando ela está ali dentro da empresa. Isso tem que deixar bem claro. Quando você contrata alguém, tem que ser bem claro. Outra coisa que eu gostaria de falar também aqui, na hora da contratação, é quando você vai pensar em contratar uma pessoa. Você tem que estudar qual que é o perfil dela, o que de fato ela vai fazer, deixar bem escrito, para quando ela entrar, ela passar por esse treinamento, mostrar para ela o que tem que ser feito. Mas antes, né, você tem que fazer um teste, fazer algo ali para você não contratar errado. Então, a maioria das pessoas reclamam
Principalmente alguns empresários reclamam por isso, porque não tem esse conhecimento de cultura da empresa, de fazer uma cultura da empresa, não tem conhecimento de como fazer a divulgação da vaga ali, não tem conhecimento de fato o que ele precisa, do tipo da pessoa que ele precisa. Por quê? Porque às vezes ele não tira um tempo, pelo menos ali 1 hora, 2 horas do tempo dele para estudar sobre RH. E o empresário precisa saber nem que seja o básico da parte do RH. E pensando nisso, a gente vai falar um pouquinho sobre aqui gestão de processos. A gente falou um pouco... Lázaro, deixa só eu... Pode falar. Finalizar esse assunto aí que você foi falando mais, só complementar um pouco, né? Eu sempre falo para meus funcionários aqui que nós não somos âncora para eles, nós somos trampolim, né? Então eu acho que, né, às vezes o pessoal tem aquela frasinha antiga lá que fala, né? O que é pior? É você não treinar o funcionário e ele ficar, ou você treinar Exatamente. o funcionário e ele partir, né? Então, assim, para mim não é negociável você não treinar. E se ele partir, que ele vá buscar algo melhor. Então, assim, é isso que eu chamo de trampolim, né? Eu quero que as pessoas que estão comigo, né, que elas estejam sempre crescendo, né? E esse é um grande objetivo que eu sempre falo com o meu time também, é porque às vezes um funcionário seu ele fica maior do que a sua empresa. Porque às vezes o cara cresceu tanto, se desenvolveu tanto, que você não consegue mais segurar ele. Às vezes o cara já é um gerente, você não tem lá um cargo de direção, o cara tem uma expectativa e ele não vai crescer mais. Então, assim, a sua empresa também precisa crescer. Exato. Porque, assim, o que eu fico mais chateado é quando eu perco gente boa. O cara fala assim, porra, eu perdi esse cara aqui. Para onde que eu vou mandar ele? Não tenho. Então, quando você acha alguém bom no mercado, você fala, cara, eu quero essa pessoa, eu estou sempre em contato, né? Um outro ponto muito importante que existe, dentro do que a gente está falando, assim, você não tem que prospectar novos funcionários quando você está procurando. Isso é um trabalho que ele tem que ser ativo toda hora. Constante. Você tem que estar sempre conversando com pessoas, tomando café, vendo as possibilidades. Não adianta, eu preciso de um gestor agora, vou procurar um gestor. Não, cara, você já tem que ter ali várias pessoas na sua mira e falar assim, quem que eu vou atrás agora? Como que nós vamos trabalhar, né? E quando a gente fala de contratação também, assim, por mais que a pessoa tenha um bom currículo, uma boa experiência profissional, um bom nível de escolaridade ali, uma formação acadêmica que te atenda, isso também não é garantia de sucesso. De sucesso. Tem muito esse desafio, às vezes a pessoa não se adapta, porque tem pessoas que na minha loja não deram certo, foi para outro lugar e são tremendos profissionais, como tem pessoas que às vezes estavam em outro lugar ali, estava estagnado, chegou nas nossas empresas e viraram um foguete, né? Então eu acredito que o grande ponto é agir rápido, né? É desenvolver, né? Assim, eu sempre falo que você precisa, não é que você precisa ter uma curva, uma linha exponencial assim reta, mas você precisa ter uma subidinha. Você fala, pô, esse cara tá desenvolvendo, ele saiu da linha reta, ele tá subindo, tem um potencial, né? Vamos dar mais combustível para ele, ou ir mais rápido, ou ir mais longe. E chegou ao ponto de falar, agir rápido, cara. Então, assim, não deu certo, tchau, obrigado, vamos pegar outro também. Não dá para ficar ali maçando barro indefinidamente, né? Boa. Vamos lá, o próximo passo aqui, a gente já falou sobre marketing, já falou sobre gestão de pessoas e agora a gente tem que preocupar também com a questão da entrega. Quando a gente fala em marketing, que é captar cliente, quando a gente fala ali de gestão de pessoas, a gente também tem que preocupar com a entrega, que é uma coisa que eu valorizo muito, sabe? Gestão de processo e controle interno. Você que é empresário, vamos lá, eu vou fazer também algumas perguntas aqui, você automaticamente se pergunta para você mesmo. Você tem os principais processos da sua empresa mapeados e atualizados? Utiliza a ferramenta de software para controlar todas as atividades dos seus processos? Tem relatórios e indicadores para você ter uma visão mais analítica e consistente? Entende os pontos críticos das operações, controle de risco financeiros? Faz revisão periódica nos processos a fim de controlar melhorias?
Hoje, Carlos, eu preocupo muito com a questão de processo. Lá no e processo, cara, nunca tem fim, sabe? Por exemplo, lá no escritório, a gente tem os nossos POP, né? Que para quem não sabe, POP é procedimento operacional padrão. Então, todas as atividades, a grande maioria das atividades, hoje ela tem esse POP. Onde um funcionário, ele entra... um funcionário, quando ele entra, ele passa por aquele treinamento, ele passa por aquela integração, e a gente passa as atividades que ele tem que fazer, e lá tem um procedimento. Para que isso? Para não ter que ficar toda vez que quando entra uma pessoa, um funcionário novo, eu tenho que explicar, você tem que fazer assim, assim, e pegar na mão dele ali e ensinar. Ele já tem um processo ali que é o POP. Hoje nas suas empresas, como que você pensa nesses controles e como que você faz na questão de processos de controle interno das suas empresas? Lázaro, bacana, cara. Então, assim, primeiro que um software, né, hoje eu acho que é indispensável para qualquer empresa. Também, hoje tem softwares aí digitais na nuvem, né, que você acessa pela web, que são muito baratos. Então não tem como você fazer uma gestão hoje sem um software, sem um ERP, né? Então nós temos, né, bons softwares, cada empresa tem um diferente ali que demanda, né, uma especificidade. Mas falando assim de procedimento operacional padrão, né, assim, eu tenho uma relação muito que gera várias emoções em relação ao POP, né? Falando dos girafas aqui, por exemplo, que está no Brasil inteiro. A expectativa é que em qualquer lugar que você vá saborear a mesma comida, né? E tem lá o receituário que você precisa seguir. Mas assim, eu tô falando isso por quê? Porque de nada adianta ter o papel se não tiver um acompanhamento, né? Então assim, nós temos casos lá, o pessoal acha que sabe, vai lá e quer fazer de cabeça. E qualquer coisa que você mudar, uma sequência que você inverter, um tempo que ficar a mais, vai mudar o sabor, a qualidade, né? Então você precisa de ter o POP, mas você precisa também de acompanhar e de validar, né? Um dos pontos também que eu vejo muito, e é um pouco da resistência que eu tenho, às vezes, né? Você fala, pô, cara, mas eu vou gastar uma energia aqui, né, descrevendo o processo e tudo mais. Mas às vezes é algo que você vai fazer uma vez, né? Assim, é lógico que você pode revisitar lá e é importante fazer essa visita com uma recorrência, mas a partir do momento que você fez, essa correção também ela fica mais fácil, mas você vai ficar parando de quebrar a cabeça, né? Exato. De cada pessoa que chega, assim, a qualidade no atendimento, esse padrão no atendimento também é extremamente importante e o POP acaba trazendo isso, né? Então é algo que não tem muito como a gente fugir. Aí você falou também aí de BI, de indicadores, né, que acaba linkando, tem a questão dos KPIs também, que são os indicadores, né? Assim, você precisa ter essa visão do seu negócio, não tem como você fugir. Quando a gente está falando de gestão é isso, você precisa olhar, entender, analisar e agir dentro do que está acontecendo no seu negócio. Boa. Então, dando seguimento aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre... Eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho sobre gestão, né? Gestão de tecnologia, infraestrutura. É que nem o Carlos falou, com o passar do tempo, a tecnologia ela tá vindo assim, automação, tecnologia. Você que é empresário e que não conhece a tecnologia, o software que existe para ajudar na sua empresa, você está perdendo muito dinheiro. Então, assim, algo que a gente pode... É uma coisa que você tem que se perguntar para você mesmo. Você conhece bem os softwares do mercado para contratar as melhores opções voltado para o seu negócio? Tem automação de processos que não exige expertise ou estratégia? Entende todas as tecnologias que faz sentido para os seus clientes, né, para o seu negócio, para os seus clientes. Utiliza a ferramenta de software, né, de versões, né, free e tal. Por exemplo, lá no escritório, hoje a gente... antigamente, um escritório de contabilidade, para você... hoje a gente tem em torno de 160 empresas. Para você cuidar de um departamento, antigamente a gente precisaria... 160 empresas, a gente precisaria no mínimo aí de uns 4, 5 funcionários em um departamento.
Hoje eu tenho uma pessoa em um departamento para cuidar dessas 160. Por quê? Porque hoje a gente automatiza quase tudo. Automatiza em qual sentido? É algo que a gente fazia manualmente, que a gente buscava as notas, que a gente fazia o cálculo do imposto. Hoje a gente consegue, através de inteligência artificial e tecnologia, fazer isso de forma automática. Então, todos os nossos processos da parte do departamento fiscal, praticamente é 90% automatizado. Então, isso eu ganho tempo, eu tenho uma lucratividade maior. Então, mas para isso, Carlos, eu tive que estudar muito. Então, assim, eu tenho um network muito grande entre contadores de todo o Brasil. Estudo sempre quando tem os eventos de contabilidade, eu estou entre os melhores eventos. Então, eu acho assim, eu tenho certeza que a tecnologia, o empresário, ele tem que começar a entender essa parte também, sabe? E estudar essa parte de tecnologia voltada ali para a empresa dele, pensando sempre em melhorar o processo dele ali na empresa e voltado também para entregar algo melhor para aquele cliente dele, algo mais rápido, mais satisfatório, porque não adianta nada você automatizar e não pensar sempre em você, melhorar a sua parte, mas a entrega ali para o seu cliente não é nada de qualidade, né? E hoje você usa, como que funciona? Que tipo de tecnologia? Você tem, são várias empresas que você tem gestão, então você deve ter várias ali tecnologias, software voltado para cada coisa da sua empresa. Como que você vê a tecnologia no mundo do gestor hoje? Hoje é indispensável, né, Lázaro? Mas assim, é relativamente simples também. Hoje o celular é uma ferramenta extremamente poderosa, né? Com o celular ali você vai ter acesso aos aplicativos que vão te atender aí em vários segmentos, né? Nós fomos um dos primeiros e-commerces de materiais de construção aqui do Centro-Oeste. A gente está no ar desde 2017, né? Saímos aí na dianteira. Foi um trabalho enorme para fazer ele. Aí vem desde o cardápio digital hoje, que é algo muito básico, mas que facilita muito a operação, né? A gestão dos nossos armazéns ali com WMS, que é um Warehouse Management System, né? Que facilita essa gestão. Hoje mesmo, nos nossos depósitos, é tudo através de um coletor de dados, que é um celular ali com um leitor de código de barras. O papel a gente usa lá ainda para alguma coisinha bem pouca, mas tudo digital. O cliente assina no celular, ordem de entrega sai no celular. Então, assim, facilita demais. Mas um ponto que eu acho que é extremamente importante a gente comentar também, né, Lázaro, que vem junto com isso é a questão da segurança, né? Então, hoje a cibersegurança, assim, é um assunto que está em alta. Até agora eu estava vendo, teve um apagão aí em alguns países de segurança que não estava conseguindo nem emitir passagem aérea, estava emitindo na mão. Hoje, né? Então, muitas vezes a gente não está preparado para isso, né? Você é tão dependente de uma internet ali que caiu a internet, as pessoas tendem a cruzar os braços e ficar ali esperando, né? Então, é um cuidado que a gente tem também com as redundâncias, né? Então, a gente tem lá 2, 3 internet, tem banco de dados reserva, porque hoje se eu perdesse a informação do meu principal negócio, que é o material de construção, assim, era um prejuízo imensurável, né? Então, vem as coisas boas, mas vem os desafios, né? Mas, mais uma vez também, né? Quando a gente fala assim, às vezes o pessoal tende a achar que é algo caro, de outro mundo, né? Não, cara, você com celular ali, você consegue fazer coisas maravilhosas praticamente em qualquer segmento, né? É aquilo que a gente tava falando lá atrás, né? Cara, faz com o que você tem. Exato. E depois você vai aprimorando. Não fica esperando. Bora agir. Vamos lá. Agora, dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouco sobre a jornada da experiência do cliente. E é algo que eu gosto muito, cara. Confesso pra você que quando fala em experiência de cliente, fala a Disney mesmo, eu nunca fui. Mas fala que a experiência do cliente lá na Disney é fantástico, né? Então, acho que o empreendedor, ele tem que se questionar também. Eu tenho algumas perguntas aqui também. Vamos lá. Você que é empresário, faça a pergunta pra você mesmo.
Você tem algum processo bem definido de onboard de novos clientes? Que onboard é a integração, a entrada de novos clientes, né? Busca informações sobre a satisfação dos seus clientes, sobre o produto e o seu serviço. Realiza pesquisa de NPS periodicamente, 2 meses, 3 meses. Utiliza dashboard para avaliar as principais métricas de atendimento. Cria uma relação de empatia, de confiança e entrega de produto prometido. Por exemplo, lá no escritório, hoje a gente, a gente tem uma gerente do CNPJ, que é a Paula, né, que ela cuida do, que a gente chama o departamento não de atendimento, mas sim de sucesso do cliente. É ela que cuida de todos os nossos clientes. Tudo que os clientes nossos solicitam é anotado. Para quê? Através daquilo ali, daquela anotação, a gente consegue entender qual que é a maior dor do cliente. E o que a gente consegue fazer, né? O que a gente consegue trabalhar com aquele cliente para melhorar aquela solução dele ali, aquela dor dele. Então, Carlos, eu acho muito importante, cara, essa questão de pesquisa, essa questão de quando o cliente ele entra. Na verdade, aqui a gente é um termo novo, né? Mas que agora nada mais é também que é o pós-venda, né? Quando o cliente entra ali para comprar de você, você faz um pós-venda dela ali. E eu acho fantástico. Eu acho que uma das melhores empresas que faz pós-venda no Brasil hoje é a Toyota. Eu tenho uma experiência bem bacana com a Toyota, tanto com a Toyota quanto uma empresa, uma construtora também, que eu acho super legal o pós-venda delas. E é algo que eu me espelho também para fazer isso na minha contabilidade. Então, desde da entrada do cliente, desde a satisfação dele ali, né, dentro ali do escritório, até quando ele sai mesmo, a gente faz ali, né, o offboard, que é a saída do cliente. A gente também cuida dessas coisas. Eu acho que o pós-venda, essa integração é muito importante. E qual que é a importância, Carlos? Como que você trata isso lá na empresa? Eu sei que você imagina que vocês façam isso bem feito lá na empresa de vocês também. Como que vocês entregam isso lá nas suas empresas? Como que funciona essa parte de jornada do cliente lá? Então, meu amigo, mais uma vez, né, assim, é muito legal ter a oportunidade de trabalhar com esses vários segmentos, porque cada um é muito diferente de um do outro e você consegue ter uma visão ampla de vários negócios, né? Então, dentro do que você falou da experiência do cliente, tem uma questão que eu acho que é extremamente importante a gente avaliar, que é a questão da diferenciação. Então, assim, o que o cliente está disposto a pagar por? Porque tudo que você vai oferecer para ele tem um custo. Exato. Mas, às vezes, o cliente ele não está disposto a pagar por aquilo e você acaba ficando mais caro, né? E, às vezes, até deixando de ser uma opção, né? Então, aqui, algum exemplo. Será que o cliente de uma loja de material de construção tradicional está disposto a pagar um pouco mais caro por uma loja com ar-condicionado? Então, assim, são as hipóteses que a gente precisa levantar. Então, dentro desses diversos segmentos que a gente está, é muito legal. E até tem a questão da margem, a questão do tempo de contato com o seu cliente, porque o seu cliente ele é recorrente, né? Assim, geralmente, quando você contrata uma contabilidade, a ideia é que você vá ficar com ela ali, né? Não é ficar mudando, né? Então, se o cliente de material de construção, o cliente do bar, do Girafas, assim, você tem um contato às vezes muito rápido com ele ali, às vezes você vai ter uma experiência, é lógico que você busca a recorrência, né? Já é diferente da Italínia, que um orçamento ali, um ciclo médio de uma venda da Italínia é entre 45, 60 dias. Então, assim, você vai ter um contato recorrente com aquele cliente. Você tem muito mais oportunidade de conhecer, de superar as expectativas, né? E o que você falou do pós-venda, né? Assim, tem um termo que eu acho muito, muito interessante. Você falou do onboard, do offboard, né? A gente vem usando há um tempo, que é o pós-venda da não-venda. Porque a maioria das pessoas, das empresas, dos vendedores, assim, a partir do momento que aquele lead foi desqualificado, ele dá tchau e vamos pro próximo. Não, cara. E tem a importância de você ligar. Já pensou, Lázaro? Se você lá na contabilidade, o cara entrou em contato com você e tal, vamos fechar? Não, Lázaro, não faz sentido para mim agora. Aí passa lá um mês, 15 dias, sei lá, um mês, você liga pro cara. Falei, aí, Zé, como é que tá, cara?
você não fechou comigo, mas estou te ligando para ver se está tudo bem. Aí já pensou, o cara fala, pô, Lázaro, não deu certo aquele contador que eu te falei, o cara já atrasou o imposto aqui, venceu. Falou, cara, deixa eu ver o que é que eu posso te fazer, né? A Italínia mesmo, que é um exemplo bem legal. Então o cara comprou lá com outra pessoa, com marceneiro, alguma coisa. Você liga pro cara, não, o cara me largou na mão aqui, ou então os móveis estão todos desregulados. Você fala, não, eu vou mandar o meu montador aí para ver o que eu posso fazer. Então, assim, são diversas oportunidades que nós temos, né? O que eu acho muito legal também, né? Assim, que não é legal o problema acontecer, mas é a oportunidade que ele cria, né? Porque todo problema que acontece, ele é uma oportunidade. E não adianta a gente achar que vai ter uma empresa que não vai ter problema, né? Então, vai ter problema, mas como você vai resolver esse problema? Né? Esse é o grande ponto, né? Tem um dado ali que fala que 50% de uma qualidade de um restaurante é o atendimento, 50% é a cozinha. Então não é só a comida, né? Ali, o garçom que está no tete a tete com o cliente, ele é responsável tanto quanto a comida. Então, a gente precisa olhar para as pessoas, né? A questão do NPS. Hoje a Italínia faz a pesquisa com 100% dos clientes. Então nós temos lá os promotores, os detratores. É uma pesquisa que você não sabe quem que é o cliente que te deu a nota, né? Mas assim, você entende aonde que você está errando para poder ajustar. Eu acho que esse é o grande ponto, né? E quando a gente fala de commodities, né? Que a gente trabalha aí com materiais de construção, que acaba sendo commodity, você tem vários concorrentes e o preço ele é um problema, né? Então você precisa avaliar muito bem quem é o seu público, qual é o formato da sua loja, quem que você quer atingir, quem que você quer atender. Mas uma questão que eu acho que é extremamente válida, que a gente precisa migrar um pouco, é pensar como se, independente se você vende um produto, mas é pensar em tudo em termos de prestação de serviço. Sabe, não, eu estou prestando um serviço. A Italínia mesmo, que nós vendemos os móveis planejados. Mas boa parte do que a gente oferece, da experiência para o cliente, é uma prestação de serviço. Exato. Então, esse é o grande desafio e é a grande oportunidade, né? Assim, a prestação de serviço, acho que não é só no Brasil, não acredito que é no mundo inteiro, assim, é extremamente desafiadora, né? Os caras combinam, não vão, entrega de um jeito. Então ali está mais uma oportunidade para você se diferenciar da concorrência, né? Essa experiência do cliente eu acho fantástica, cara. E eu vejo muitos empresários, inclusive eu tenho um cliente que eu até comentei com ele. Quando entra um cliente lá, ele compra dele, mas só que ele não pega o contato, não pega o e-mail para manter contato, nem que seja ali para você desejar um feliz aniversário na data comemorativa dele ali, cara, faz toda a diferença. Então, entrou cliente na sua loja, entrou cliente em qualquer lugar, tenta pegar o contato, o e-mail desse cliente para manter esse contato, nem que seja básico. Mas tem uma visão, assim, eu não sei se ela é generalizada, que às vezes a experiência também ela precisa custar caro. E não necessariamente, né? Esses dias lá na Italínia, a cliente ela ficou encantada com uma plaquinha, né? Uma plaquinha de madeira com aquele fundo preto e a gente escreve o nome lá, sejam bem-vindos, Zé e Maria. Cara, aquilo para ela tocou ela, né? Então, assim, a experiência ela não precisa ser algo que você vai gastar muito, né? Todo o cuidado ali, assim, primeiro que o básico bem feito, hoje ele já é quase uma experiência, assim, rara, né? Porque o atendimento, o cuidado, ele tá tão ruim que o básico bem feito já é algo raro. Agora, assim, uma entreguinha pequena acima ali já é algo maravilhoso, né? Exatamente. Hoje é como se fosse ligação, né? Hoje uma ligação é uma prova de amor. Dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouquinho agora, terminando aqui, análise estratégica de concorrente. Eu acho que isso aqui também é um assunto muito interessante, Carlos, que eu acho que a gente tem que atentar aos empresários. Vamos lá.
Você obtém informações a respeito dos concorrentes atuais? Conhece os concorrentes diretos e indiretos da sua empresa? Coleta informações com frequência a respeito dos concorrentes? Conhece as vantagens competitivas dos concorrentes, como você faz o seu SWOT, né? Compara o preço de venda e estuda a proposta dos concorrentes. Cara, eu direto, Carlos, às vezes eu entro em contato com algum cliente só para faço alguma solicitação de orçamento, algo nesse sentido, só para me ver como que ele está fazendo, se ele está fazendo algo diferente, olhe os preços, precifico, veja o preço dos produtos deles, dos serviços. Para quê? Para mim comparar com meus clientes, né? Então, eu queria que a gente tocasse um pouco nesse assunto para falar com quem está empreendendo aqui, o empreendedor que está escutando a gente. O que você faz nesse sentido, nessa parte de concorrente, você analisa os seus concorrentes, o preço, vê como que eles estão atendendo. O que você faz lá na empresa, nas suas empresas? Lázaro, assim, eu pessoalmente, eu não acho, assim, eu acho que você tem que estar acompanhando, você tem que estar de olho no que está acontecendo, mas a partir do momento que você começar a se pautar pelo que seus concorrentes estão fazendo, eu acho que você perde a identidade. Exato. Né? Concordo. Então, eu acho que você precisa querer ser melhor que você mesmo, né? Assim, pô, a minha empresa de hoje é melhor que a minha empresa de ontem, né? A gente trabalha no varejo, né? Mais uma vez, eu estava comentando um caso recente lá, a gente fez uma campanha, colocamos uma lâmpada de LED a R$ 2,99. Aí passou um pouco, veio um concorrente, colocou a R$ 1,99. Aí eu comentei com o meu gestor de compras, né? Falei, ô Léo, agora essa lâmpada vai estar de graça, cara. Aí passou 2, 3 dias, ele me mandou a foto lá, a lâmpada a 99 centavos, né? Então, assim, se a gente for entrar nessa briga de preço, ou briga, né, igual um meme que tem na internet, não sei se você já viu, da melancia lá, tem o do ovo também, tá lá a melancia 40, aí vai lá, põe a 30. Aí põe a 20, aí depois o cara compra dele tudo e põe a 50, né? Então é uma estratégia, mas o que eu ia falar assim, igual uma Coca-Cola. A Coca-Cola, ela é vendida em diferentes preços, em diferentes mercados, né? Você vai numa distribuidora, né, por exemplo, sei lá, uma latinha de Coca hoje, às vezes custa aí R$ 3,50. Você vai no supermercado, R$ 5. Você vai numa lanchonete, R$ 7. Você vai no aeroporto, R$ 10. Então, assim, tem público para vários mercados diferentes. Então, eu acho que você precisa achar o seu nicho, você precisa achar com quem que você quer fazer negócio e seguir o seu modelo. Porque se você não tiver identidade, você vai virar um Frankenstein e, assim, eu acho que é a receita pro fracasso, mas também não adianta mais uma vez você colocar o tapume e não entender, não visualizar o que está acontecendo, né? Eu gosto muito, assim, eu tenho um bom relacionamento com os concorrentes, mas principalmente também com o pessoal que não é seu concorrente. Então, assim, pessoas que são do mesmo segmento, mas que estão em outras cidades, sabe? Esse, essa troca, né? Essa experiência aí, porque a roda ela já foi inventada, não adianta a gente ficar ali quebrando Inventando. cabeça Exato. e sem sair do lugar. Então essa refrigeração, você está pesquisando, conhecendo, conversando, vendo, é extremamente importante. Agora, olhar... Não, cara, olha o seu negócio, melhora o seu negócio, entenda do seu negócio, que com certeza vai funcionar. Boa. Cara, a gente chegou no final, finalizando aqui o primeiro podcast, Transparência. Espero que você tenha gostado, cara. Muito bom ter você aqui. E você é um cara que eu me espelho bastante. É uma pessoa do bem, uma pessoa bacana. E qual é o recado que você deixa pro pessoal aí? Ó, não é fazendo jabá pro Lázaro, não, sabe? Mas já estava anotado aqui, assim, hoje o grande diferencial, né, assim, a boa parte do sucesso está nas pessoas que estão do meu lado, e eu falo nos parceiros, né? Então, assim, você ter um contador,
uma pessoa que está ali que tem uma visão do seu negócio, que está do seu lado, né? Às vezes você ter também, assim, nem toda empresa vai comportar, mas você ter um quadro jurídico é extremamente importante quando você chega num patamar. É porque você não precisa carregar as pedras sozinho, você não precisa ter todas as informações, mas você precisa buscar essas informações. Então você precisa ter esse apoio, essa rede, né, os bons funcionários do seu lado, os bons profissionais, e é assim que as coisas vão fluir, né? É lógico que eu já falei do pequeno empresário que é quem toca esse Brasil nosso, né? Às vezes isso é uma realidade um pouco distante, mas é algo que a gente precisa mirar, né? Se eu estou aqui hoje, se a minha realidade é vender um espetinho na porta da minha casa, o que eu quero? Eu quero abrir um restaurante, quero abrir um frigorífico, quero crescer, quero expandir. Ou então estou bem assim, cara, tá bom assim também, não quero crescer, tá bom, então vamos embora, sabe? É isso, né? Queria te parabenizar pela atitude aí de fazer isso, muito válido, muito importante compartilhar, né? Saiu muita coisa boa aqui. E falar que não adianta nada, gente, se não tiver ação, se não tiver postura, se você não entender que a responsabilidade é sua, não adianta, cara. Nada vai funcionar, sua vida pessoal, sua vida profissional não vai prosperar. Né? Você pode rezar, você pode orar, você pode mentalizar, você pode ter o mindset que for. Se não arregaçar a manga da camisa e falar, cara, eu vou fazer essa porra aqui, não vai pra frente. Boa. Valeu, Carlos. Obrigadão. Parceiro. Tamo junto. Sempre. Pessoal, até o próximo podcast.